Oi, amores, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de português. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu tava morrendo de saudade de vocês e doida para começar nossa aulinha. Então, vamos começar? Bom, hoje nossa aula de português, nossa atividade será no caderno. Desculpa, no caderno de atividade, tá, gente? No caderno fininho de atividade, tá bom? Então, pegue o livro de vocês de português, o fininho, o caderno de atividades e vamos começar. Bom, o assunto de hoje ainda é aquele das últimas aulas sobre o verbo. A gente já relembrei, não foi? Das duas últimas aulas, o que são verbos, fenômeno da natureza, ação e tudo mais. A gente já tá bem, né? Bem fixadinho o assunto na cabeça, porque a gente já deu 3 aulas sobre isso. E nas outras 2, eu sempre relembrei o assunto com vocês. Hoje, eu vou relembrar o assunto, mas na medida que a gente for resolvendo as atividades. Enquanto a gente for resolvendo as tarefas, a gente relembra o assunto, tá bom? Então, vamos começar, todos abrindo na página 79. Essa aqui, olha. Tá bom? Abriram? Vou começar, tá? 10º. Relacione as informações abaixo às formas verbais em destaque nas frases. Ou seja, tem várias frases aí. E tem umas palavrinhas mais pretinhas. Vocês estão vendo essas palavrinhas aqui, ó, mais pretinhas? Vocês vão dizer se essas palavras pretinhas são verbos de ação, são verbos de estado ou são fenômenos da natureza, tá bom? Então eu vou ler e a gente vai vendo qual é o tipo de verbo que ela é. Primeira frase. José derrubou o lápis no chão. Derrubou é o quê? Derrubou é um verbo de quê, gente? Isso mesmo, é um verbo de ação. Por quê? Se eu pego alguma coisa e faço, eu derrubei. Teve uma ação, não foi? O lápis saiu da minha mão, caiu, teve todo um processo. Então, isso foi uma ação. Então, José derrubou o lápis no chão, derrubou é um verbo de ação. Então, vocês vão colocar o quê? Isso mesmo, letra A. Aí depois vem, amanheceu um dia muito bonito. Amanheceu, que tipo de verbo é esse? Amanheceu. Isso mesmo, fenômeno da natureza, porque amanhecer é uma coisa feita pela natureza. Então, ó, é um fenômeno da natureza. Aí vem o próximo. Daiane pratica esportes constantemente. Pratica. Para eu praticar esportes, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Ou eu tenho que caminhar, fazer um vôlei, um futebol. Eu tenho que me mexer. Então, praticar é o quê? Se eu tenho que me mexer, então praticar é o quê? Isso mesmo, um verbo de ação. Então, Daiane pratica esportes constantemente é um verbo de ação. Vocês vão colocar aqui letra? Letra A. Aí na próxima tem. Marina está muito feliz. Se Marina está muito feliz, ela está sentindo alguma coisa. É alguma coisa dentro dela. É alguma coisa como ela está sentindo, como ela está. Então, está o quê? É um verbo de estado. Porque lembra, estado tem a ver com como a gente se sente e como a gente está naquele momento. E o próximo, trovejou durante toda a madrugada. Trovejou é o quê? É feito pelo quem? Pela natureza. Então, trovejou é um fenômeno da natureza. Já que agora a gente já sabe. Vamos para a questão 11. Observe as imagens e leia as frases correspondentes, analisando as formas verbais em destaque. Na cena A, né, Lauro anda muito cansado. E na cena B, João anda todo dia até o trabalho. Sendo que a palavra andar aí não tem o mesmo sentido, não. Em uma frase, na cena A, ele quer dizer uma coisa, na cena B ele quer dizer outra. Então, o que é que essas palavras querem dizer em cada cena? É que a gente vai ver agora. Relacione cada forma verbal ao sentido que elas expressam, indicados abaixo. Vê, tem nó. Aqui, deixa eu apagar para vocês não verem. Estão vendo aqui essas 2 cenas? Aí vocês vão botar as letrinhas aqui, ó. Nesse quadradinho que eu tô tampando para vocês não verem a resposta. Andar. Qual cena aí tá falando em andar, em caminhar, percorrer? Que é a palavra, o sentido de andar é o de caminhar.
O de andar é de andar mesmo. Qual dessas palavras aí? É na cena A ou é na cena B? E a palavra andar, que ele tá se sentindo em determinada condição, é um jeito que ele tá. Andar nessa frase não quer dizer andar, quer dizer o jeito como ele se sente. Qual eram as frases aí que andar tá relacionado a esse sentido? Entenderam? Aí vocês vão colocar a letra da cena. Repetindo. Na primeira frase, aqui, ó, no primeiro quadradinho, ele tá perguntando em qual dessas frases andar realmente quer dizer andar. E embaixo, qual dessas frases que andar não quer dizer andar, não, quer dizer como a pessoa tá se sentindo. Aí vocês vão botar se é na cena A, se é na cena B. Aí depois letra B. Em qual frase a forma verbal expressa ação? Em qual expressa estado? E aí, qual é a frase? Não tem duas frases aqui embaixo? Qual é a frase que andar tá significando ação, tá significando andar? E qual é a frase que tá significando estado? Que andar tá sendo o jeito como ele tá se sentindo. Vocês vão escrever. Cena A tá dizendo que é verbo de quê? Cena B tá dizendo que é verbo de quê? Isso que vocês vão colocar. Depois, vocês vão para a página 80, tá? Página 80, aqui, ó. Questão 12. Observem as imagens a seguir e escrevam um verbo que represente a ação desempenhada em cada uma delas. Vocês vão olhar para essas imagenzinhas e vão dizer um verbo para elas. Tipo, o cachorro tá fazendo o que aqui? Ele tá uivando, latindo. E aqui? Cantar, dançar. E aqui? Vocês vão escolher um verbo para cada uma delas. Aqui, ó. Mas lembrem que tem que ser verbos ou na primeira conjugação, na segunda ou na terceira. Então, vai ser dançar, cantar, ou o que? Beber, ou o que? Gritar. Tem que ser que termine em AR, em ER ou em IR. Tem que ser verbos na primeira, na segunda ou na terceira conjugação. De acordo com isso aqui, ó. Vocês vão ver. Aí depois embaixo, escreva 3 frases, empregando em cada uma delas um dos verbos usados nessa atividade. Vão escrever 3 frases e vão escolher, ó, 3 palavrinhas que vocês escreveram aqui. Em cada frase, vocês vão usar uma delas. Tipo, eu escolhi essa, a palavrinha que eu escrevi. Aí eu vou escrever uma frase com essa daqui, depois outra frase com essa daqui, depois outra frase com essa daqui. Vocês escolhem. Depois a gente vai para a página 81. A questão 13. Marquem um X na frase com a forma verbal que expressa a situação representada em cada imagem. Vejam só. Tá, tem 2 imagens aqui, tem 3 frases aqui. Vocês vão marcar um X na frase que mais combina com a imagem. Exemplo. Choveu muito esta manhã, o tempo está chuvoso, a chuva alagou o bairro. Qual que combina mais essa imagem? Com qual dessas 3 frases? Vou marcar um X em qual combina mais. Aí depois, olhando para essa aqui, tem: a neve cobriu as ruas, nevou o dia todo, que manhã fria. Vocês vão ver qual que combina mais e vou marcar um X. Aí tem a questão 14. Escreva as frases transformando as formas verbais simples em locuções verbais sem alterar o tempo verbal. Como é isso? Lembra que a gente fez uma atividade que é assim. A frase tinha vai. Deixa eu trocar aqui que quase não dá pra ver. A gente tinha uma frase que tinha: João vai ganhar uma bicicleta. Não tinha frase assim não, mas era mais ou menos assim. Aí eu pedi para vocês trocarem isso aqui pelo verbo. Vai ganhar é a mesma coisa que ganhará, não é? Aí vocês transformavam a frase em vez de ficar João vai ganhar uma bicicleta, ficava João ganhará uma bicicleta. Vocês lembram? Que era 2 palavrinhas que vocês transformavam em uma, vocês fizeram uma atividade assim no livro. Nessa, vocês vão fazer o contrário.
A frase tá assim, com uma só. Vocês vão transformar essa palavra aqui em uma locução verbal, em duas. Lembra que a locução verbal, que é quando vem dois verbos numa frase, que um é auxiliar, o outro é o principal, que eu dei até o exemplo das professoras para vocês. Vocês lembram? Pronto. Vou ajudar vocês nessa letra A. Tem. O atleta treinará às vésperas do campeonato. Essa é a frase. Mas aí a gente quer que transforme, né, em uma locução verbal. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que tirar treinará e como é que a gente transforma? Treinará é a mesma coisa que vai treinar. Então, a gente pode deixar o atleta vai treinar às vésperas do campeonato. Aí na letra B tem os alunos ensaiam muito para as apresentações. A gente vai transformar e pode ficar como? Os alunos estão ensaiando muito para as apresentações. É na letra C. O agricultor colherá o milho do campo. Transformando em uma locução verbal, o agricultor vai colher o milho do campo. Aí na letra D. Eu almoço em um ótimo restaurante. Transformando fica como? Eu estou almoçando em um ótimo restaurante. Aí na letra E. Lucas falará com a professora amanhã. E aí, passando para a locução verbal. Lucas vai falar com a professora amanhã. Então, ó, a gente mudou apenas as palavras que estavam mais pretinhas aqui, ó, para uma locução verbal. Depois a gente vai para a página 82. Questão 15. Nas frases a seguir, indique qual é o verbo auxiliar e qual é o verbo principal de cada locução verbal. Vocês lembram que eu falei para vocês que o verbo auxiliar, ó, deixa eu botar uma frase pra gente relembrar o que é. Bom, gente, coloquei uma frase. Maria vai levar o limão. Então, quem é o verbo auxiliar? É só a gente botar a mãozinha assim, ó. Maria levar o limão. A gente sabe, mesmo que sem ler aqui, ó. Isso aqui. A gente sabe que ela tem que levar o limão, né? Dá pra entender. Maria levar o limão. Então, a gente sabe que ele é auxiliar, porque se a gente tirar ele, não vai fazer tanta diferença, não. Mas se a gente sabe quem é o principal, quando a gente tira e sente muita falta e não entende a frase. Exemplo, tirei aqui levar. Maria vai o limão. Tô entendendo nada. O que é que tem a ver Maria vai e o limão? Viu que não dá para entender nada na frase, tirando apenas o verbo principal. Então, isso quer dizer que ele é um principal. Se a gente tirar ele, não dá para entender a frase. Mas se a gente tirar auxiliar, dá para entender, mesmo que com um pouquinho, né? A gente não entenda muito bem a frase, mas dá para entender. Então, dá para entender, dá para saber mais ou menos quem é o auxiliar e quem é o principal. O auxiliar, tirando ele, ainda dá para entender a frase. O principal não dá para entender sem ele. Então, para vocês saberem quem é auxiliar ou principal, é bem fácil. É só vocês fazerem que nem eu fiz. Exemplo. Letra A. Meu marido está concorrendo ao prêmio de melhor professor. Eu vou botar o meu dedinho no está. Meu marido concorrendo ao prêmio de melhor professor. Continua a entender, dá para entender, né? Aí depois eu tiro o concorrendo. Meu marido está ao prêmio de melhor professor. Está o quê? Tá vendo? Então, quem é o auxiliar é está. Quem é o principal? Concorrendo. Então, as palavras principais são sempre o verbo principal. Depois, na letra B. Ficarei esperando por você. Se a gente tirar o ficarei, fica como? Esperando por você. A gente dá para entender ainda que é para esperar. Se a gente tirar o esperando, fica como? Ficarei por você. Sim, ficará o que por mim? Não dá para entender, né? Então, ficarei é o auxiliar e esperando é o principal. Deu para entender como faz? Aí vocês vão fazer o restante sozinhos. Não vou dizer todos não. Só expliquei eu a letra A e a letra B. O restante é com vocês. Depois a gente vai para a questão 16. Complete as frases
com os verbos indicados, adequando-os aos pronomes pessoais destacados. Tem as palavrinhas aí, ó, tem uma frase e ela tá incompleta. E tem uma palavrinha do lado que é a resposta. Mas ela precisa combinar com a frase. Ela não tá combinando, então você vai transformar essa palavra para combinar com a frase. Como é que a gente faz isso? Na primeira frase aqui, questão 16. Ontem eu usar a blusa que ganhei. Não tá combinando não, né? Ontem eu usei a blusa que eu ganhei. Agora sim combinou. Aí na letra B, nós gostar de passear todo final de semana. Combinando? Nós gostamos de passear todo final de semana. Aí sim. Letra C, ela amar dançar forró. Não, né? Ela amou dançar forró. Ou então, ela ama dançar forró, também pode ser. Aí na letra D, ele comprar tudo que você pediu. Ele comprou tudo que você pediu. Combina também. E aí o restante é com vocês. Mas deu para entender, não foi, gente? Como é que faz? Vocês têm que pegar essas palavrinhas que estão em parênteses. Vocês vão combinar para ela se encaixar na frase. Depois que vocês terminarem, né? A página 82, vocês irão para a página 83. 17, ó, questão 17. Relacione os pronomes pessoais às formas verbais apresentadas. Quais são os pronomes pessoais aqui? Eu, tu... Eita, deixa eu apagar a resposta aqui. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Esses são os pronomes pessoais. E aí a gente vai ter que combinar com a palavra. Escrevemos. Quem escrevemos? Eu escrevemos? Tu escrevemos? Ele escrevemos? Nós escrevemos? Sim, nós escrevemos. Então, onde é que tá o nós aqui? Qual letra? Você vai botar. Depois, recebeu. Quem recebeu? Eu recebeu? Tu recebeu? Aí vocês vão ver, ó. Ele recebeu, vocês vão ver qual que combina mais. A gente também já fez uma atividade assim no livro, não foi na aula passada. É só ver qual é o pronome que combina mais com a palavra e colocar dentro do quadradinho a letra desse pronome. Qual é a letra que está aqui na frente, ó? Vermelhinha desse pronome. Depois vamos para a questão 18. Organize os verbos apresentados abaixo na coluna adequada no quadro. Tá cheio de verbinhos aqui, ó. Aqui tem a coluna da primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Vocês lembram quais são as palavras que terminam na primeira conjugação? Na primeira conjugação, palavras que terminam com AR. Na segunda conjugação, ER. E na terceira conjugação, IR. Então, é só olhar como é que essas palavras terminam e encaixar elas nos lugares certinhos. Isso na questão 18, tá? Depois vocês vão para a questão 19. Vocês vão escrever uma frase no passado e no futuro. Mas, gente, não se chama mais passado, não. Aqui tá escrito passado, mas isso é antigo. Hoje em dia, quando a gente vai falar de passado, a gente fala de pretérito. A gente diz, escreva uma frase no pretérito, no futuro. Então, quando a gente fala de pretérito, a gente tá falando de passado. É porque aqui ele ainda não tá atualizado. Então, vamos ver uma frase no passado. Algo que já passou. Eu dancei muito. Essa é a minha frase. Eu dancei muito. Não quer dizer que eu dancei, que já passou isso. Então, está no passado. Agora, no futuro. Irei à praia amanhã. Então, é uma coisa que não aconteceu ainda, que vai acontecer. Então, isso está no futuro. Vamos ver outra frase. Ganhei um tênis. Eu ganhei, já aconteceu. Então, tá no quê? Passado. Ganharei uma bolsa. Isso quer dizer que eu vou ganhar ainda. Então, é no futuro. Isso são exemplos, tá, gente? Aí, vocês vão escolher a frase de vocês. Um ano passado e um ano futuro. Lembra que não se chama mais passado, se chama pretérito.
E encerramos, né, nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido todas as tarefas. Eu amei nossa aula. Um beijo, meus amores, e tchau, tchau.